É impressionante a forma como os livros têm a capacidade de transformar as nossas vidas. Com uma boa leitura, nós somos capazes de ampliar o nosso vocabulário, ampliar o nosso imaginário, viver diversas vidas. Então, se você, como eu, também gosta de uma boa leitura, de um bom livro, vem comigo nesse vídeo. Hoje eu vou te mostrar 4 formas acessíveis para que nós, pessoas com deficiência visual, consigamos aí aproveitar tudo aquilo que a leitura tem a nos oferecer. Vamos juntos? É tempo de pensar. Olá, seja muito bem-vindo de volta aqui para o canal, para mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Wagner Silveira, eu tenho baixa visão. E nesse vídeo, como eu disse, quero partilhar com você sobre algo de que gosto muito, que são os livros. E eu quero partilhar com você diversas formas aqui que eu já utilizei, e que ainda utilizo para conseguir ler, conseguir ler e aproveitar tudo que o livro tem a nos oferecer. Como eu tenho baixa visão, eu não faço uso do Braille, que também é um recurso maravilhoso para quem necessita. Então, os recursos que eu utilizo estão muito baseados ou na ampliação do texto ou em áudio. Em vídeos anteriores já falei um pouco sobre a minha trajetória ao longo de toda a vida escolar e ali eu relatei todos os recursos que eu fui conquistando ao longo do tempo. Se você ainda não viu esses vídeos, vai estar tudo aqui na descrição para que você possa conferir. Lá, em um dos vídeos, eu apresentei a lupa eletrônica, a lupa eletrônica que mudou aí a minha vida, mudou a minha forma de ler, de estudar. Com essa lupa eletrônica, eu consigo agora ler qualquer coisa. Antes, quando eu usava apenas as lupas manuais, eu tinha mais dificuldade, como eu relatei lá nesses vídeos. Mas com a lupa eletrônica, a coisa é bem diferente. Consigo ler aí qualquer livro sem dificuldade alguma. E é justamente por aqui que eu quero começar, os livros físicos. Nada melhor do que um bom e velho livro físico, não é mesmo? Poder ali sentir as páginas, e por aí vai. Isso é maravilhoso. Mas o quão acessível é um livro físico para nós que temos baixa visão? Bom, vai depender muito do grau de visão de cada um, daquilo que são as dificuldades e as facilidades de cada um. Mas existem algumas características dos livros que podem torná-lo mais ou menos acessíveis, Uma dessas características é o tamanho do livro. Livros que tenham uma folha maior, são mais tranquilos de ler, Isso vai influenciar muito na diagramação do livro, na fonte também. Então, em geral, livros que têm um formato maior são mais tranquilos de ler. Edições de bolso, por exemplo, são bem mais desafiadoras, Porque se você diminui o tamanho da folha, consequentemente o livro também fica mais grosso, E isso também é um fator que dificulta. Quando o livro ele é muito grosso, a espessura tem muitas páginas, e aí independente do tamanho também, mesmo que seja grande, o que acontece? E quando a margem do livro também é pequena, muitas vezes o encontro das páginas ali, dependendo da forma ali de encadernação do livro, esse tipo de coisa, pode ali as letras sumirem, ali no interior da lombada do livro, Sobretudo quando a gente usa a lupa eletrônica, às vezes fica um pouquinho mais difícil chegar, com a lupa até esses cantos da página que ficam ali meio escondidos, dentro da lombada do livro, no encontro das páginas. Evidentemente, a fonte também vai influenciar bastante, então o tamanho da fonte, esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com fontes que sejam muito estilizadas, muito desenhadas, Então eu prefiro fontes sempre mais simples mesmo, do tipo Arial e outras assim semelhantes, que facilitam bastante a leitura. Essas outras, muito estilizadas, ficam muito confusas, muito embaralhadas. Eu tenho dificuldade, Eu tenho dificuldade, inclusive, com ler letras de mão, por exemplo. Então, enfim, livros que possam, de repente, ir nessa pegada, assim, podem
trazer alguma dificuldade também. E aí, como eu comentei, né, a espessura do livro, né, a quantidade de páginas ali, sobretudo associada a uma margem pequena, pode trazer essa dificuldade. Né? E a diagramação, de modo geral, é algo que pode facilitar ou dificultar bastante. Né? Então, livros que tenham mais espaço, né, das laterais, entre as linhas, entre um capítulo e outro, né, isto facilita bastante. Né? A gente fica com mais espaço livre, dá para fazer uma anotação, né, e coisas desse tipo. Mas tudo isso aqui também é uma questão de preferência, né? É uma questão que vai muito mais da pessoa em si do que a questão da deficiência, né? Então é uma questão bastante subjetiva, mas são alguns pontos, né, que eu busco observar também, né, quando eu estou ali lendo, né, livros físicos. E outra coisa importantíssima que não pode faltar de jeito nenhum é o seu like nesse vídeo e a sua inscrição aqui no canal. Só assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e nos ajuda, né, a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, né, que também precisam, né, deste conteúdo, que podem ser aí ajudadas, né, com este conteúdo. Então não deixe aí, né, de nos ajudar com o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Tem muita coisa boa vindo aqui para o canal e tenho certeza que você não vai querer perder. Então deixe o seu like e a sua inscrição aí. O livro físico é maravilhoso, mas existem outros formatos de livro que também são bastante interessantes. O segundo formato que eu quero tratar aqui são os livros digitais. Muitas pessoas podem ter alguma resistência em relação a livros digitais, talvez não gostem muito, preferem mesmo os livros físicos, mas eu particularmente penso que não existe um formato que seja melhor. Existe o formato que melhor me atende naquele momento, naquela circunstância. Por exemplo, livros técnicos, livros de estudo, eu também prefiro muito mais o livro físico, né, para fazer alguma anotação, grifar alguma coisa, me orientar melhor, indo e voltando nos capítulos para compreender aqueles conceitos. Mas outros estilos de livro, outros gêneros, né, livros espirituais, livros de meditação, de literatura em geral, é sim muito possível, né, nós desfrutarmos através de outros formatos, né? Formato digital, por exemplo. Eu acho que o mais importante é sempre termos às nossas mãos um bom livro. E nós podemos aproveitar esses livros digitais de diferentes formas, seja pelo celular mesmo, pelo computador, tablet, né, ou mesmo pelo Kindle, né, o dispositivo da Amazon aí, né, que permite, né, nos permite ler, né, vários livros digitais, e ele tem muitas características aí que torna a experiência de leitura muito boa. Depois eu vou trazer vídeos especificamente só sobre o Kindle, mas se você deseja conhecer um pouco mais, aqui na descrição também eu vou deixar o link, né, para que você possa diretamente do site da Amazon, né, saber mais sobre esse aparelho. E, em geral, esses aplicativos, né, essas plataformas de e-books, né, de livros digitais, seja pelo celular, computador, tablet ou próprio Kindle, eles sempre vão ter recursos, né, para que a gente consiga ampliar a fonte, consiga ali fazer toda a configuração, né, personalizar a experiência de leitura, né, mudar cor, contraste, tudo isso, né, para que a gente consiga ter uma leitura bastante confortável. E o grande diferencial do Kindle é que ele tem uma iluminação da tela, olha só, além da letra ampliar bastante, né, espero que você esteja conseguindo visualizar, mas ele amplia bastante a letra, e também uma grande vantagem é que a iluminação da tela dele é uma iluminação que não prejudica a visão, diferente da iluminação das outras telas, né, comuns. Essa iluminação aqui ela é uma iluminação apenas interna, e você pode até desligar o brilho e usar ele apenas com a luz ambiente iluminando a tela, né? Então é uma tecnologia muito bacana isso aqui, que nos dá uma experiência de fato como se estivéssemos lendo no papel. Fora que ele é muito mais portátil, né, que um livro. Você, num único aparelho, você carrega milhares de livros e a bateria dura aí por semanas.
Entrando agora na categoria dos áudios, eu quero falar sobre os leitores de tela. São muitas as possibilidades quando nós falamos nesses leitores, né? E basicamente eles são sintetizadores de voz, né, que fazem a leitura da tela, né, seja a tela do celular, do notebook, do tablet, né, e ali você consegue ouvir o texto. Então você vai ter ali um arquivo de texto, seja um PDF, enfim, um arquivo do livro digital, e você vai pedir ali a leitura e você vai ter esse retorno em áudio, né, da leitura, geralmente ali uma voz sintetizada, né, uma voz robotizada, mas que você consegue fazer toda uma configuração e deixá-la também ali bastante interessante de ouvir, né, e é uma experiência muito bacana. É uma opção que eu particularmente não uso tanto assim, mas esse ano eu descobri um recurso muito interessante nessa linha, que é justamente a Alexa, da própria Amazon também. Então ela tem um recurso que é a leitura assistiva do Kindle. Então você consegue pedir para que a Alexa leia o seu livro que está no Kindle. E aí ela vai ler também, né, uma voz, né, a voz da Alexa bem mais humanizada, por assim dizer. Então foi uma experiência muito bacana também. Em um mês eu li o livro O Mundo de Sofia, que é um livro bem grande. Eu não conseguiria ter lido em apenas um mês se não fosse, né, ouvindo. Então é muito bacana. E você não precisa ter os dispositivos da Amazon se você não tem condições. Se você baixar no seu celular tanto o aplicativo do Kindle, para que você tenha ali os livros digitais, e também baixar o aplicativo da Alexa, você já consegue conversar esses dois aplicativos e pedir ali para o aplicativo da Alexa diretamente no seu celular, para que ele leia, né, os livros que você tem ali no aplicativo do Kindle. Mas se você tem interesse nos dispositivos da Amazon, os links estão todos aqui na descrição também, seja do Kindle, seja lá do Echo Dot, né, da Alexa, e comprando por esses links, você ajuda aqui o canal, né, com uma pequena comissão. E antes de irmos aí para o último formato de leitura, quero te pedir para compartilhar esse vídeo, né, com seus amigos, seus familiares, né, pessoas que possam aí se interessar por este assunto, se beneficiar deste conteúdo. Então compartilhe para que o nosso trabalho chegue cada vez mais longe, né, e assim você nos ajuda aí a crescer e trazer cada vez mais qualidade aqui para o nosso trabalho. Diferente dos leitores de tela, que era um sintetizador de voz, aqui os audiobooks são um trabalho de dublagem, verdadeiramente. É uma experiência maravilhosa que eu tenho feito desde fevereiro. Eu comecei a experimentar o aplicativo Audible, da Amazon também, né, um serviço de audiobooks, né, ali da plataforma, e é maravilhoso. Já li uns 20 livros, né, já ouvi uns 20 livros ali só no primeiro semestre deste ano, e é uma experiência realmente muito interessante. Eu ouvi toda a saga Harry Potter, toda a saga das Crônicas de Nárnia, além de outros livros, e é realmente uma experiência muito imersiva, né? Você tem ali diferenciação de tonalidade de voz, né? A diferença ali das vozes dos personagens, é realmente um trabalho de dublagem. Isso nos faz entrar de fato na história, sem contar que para nós que temos a deficiência visual, né, já é um recurso que nos ajuda muito, né, nos poupa muito tempo, né, e nos oferece uma experiência bastante acessível. Mais fácil que ver um filme, né, onde nós não temos as informações visuais do que está acontecendo, né? No audiobook, naturalmente, o livro ele descreve tudo o que está acontecendo, então no audiobook nós temos toda essa informação, mas temos também toda aquela humanização, toda aquela interpretação que é própria, né, dos filmes, por exemplo, tudo num lugar só. Então tem sido uma experiência realmente bastante interessante, né? E eu indico muito a você que você possa fazer essa experiência. Também vai ter link aqui na descrição se você desejar, né, experimentar a Audible, né? Mas existem também pela internet aí diversas outras plataformas, mas eu te recomendo, faça um teste, né? Pegue ali o teste grátis, né, por alguns dias, né, e experimente, tenho certeza que você vai gostar. Tudo isso eu posso trazer mais detalhadamente em outros vídeos, né? Se você deseja isso, coloque nos comentários,
né, o que você gostaria de saber com mais detalhes, né, que eu trago em outros vídeos, né, e deixa aí, aproveita, coloca suas perguntas, né, enfim, tudo aquilo que você queira saber e queira ver aqui no canal, deixe sempre aí nos comentários que eu terei o maior prazer de te responder e, se for o caso, trazer aqui em vídeo, né, uma resposta, né, ao seu comentário. E te convido a realmente fazer essa experiência desses vários formatos de leitura, pois cada um nos oferece uma particularidade, uma experiência nova, né? E por que não misturar tudo? Né? Leia um pouco no livro físico, um pouco no livro digital, um pouco nos áudios, e assim você vai complementando a sua experiência. Releia obras que você já leu em um formato, releia no outro formato, e assim você vai tendo várias experiências diferentes, né, vendo a mesma obra por várias perspectivas. Isso é muito bom, muito enriquecedor. Com este vídeo nós estamos iniciando aqui no canal a série Para Ler e Pensar. É uma série onde nós vamos falar sobre livro, vamos falar sobre literatura e trazer muitas reflexões, né, a partir das leituras que fizermos. Então peço que você também deixe aí nos comentários qual livro marcou a sua vida, qual o seu livro favorito, seu autor favorito, enfim, comente um pouquinho sobre isso, sua experiência de leitura com a gente. E quem sabe aí esse livro que você relatar possa ser um livro que nós traremos aqui para o canal para refletirmos juntos, né, e assim pensarmos juntos, né, sobre isso, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você. Não deixe de compartilhá-lo. Um forte abraço e até a próxima.